Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta terça-feira, dia 26 de outubro. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, também NET e Claro TV, pelo canal do Boi no Facebook, as dezenas de páginas que levam o nosso programa e também o portal sba1.com. Começa o programa de hoje falando sobre café. Sabe por quê? Porque lá em Uberlândia nós temos um grande evento, um encontro que trata de café, sobre os aspectos da comercialização, o que esperar da próxima safra, custos de produção e muito mais. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos até lá agora conversar com o repórter Gustavo D'Angelo, que nos traz as informações. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o Encof 2021 ocorre hoje e amanhã aqui no Palácio de Cristal, em Uberlândia, Minas Gerais, e reúne cooperativas, associações, empresas e produtores de café de todo o Brasil para discutir aí assuntos técnicos e de mercado para ajudar os cafeicultores na gestão e planejamento da próxima safra. O evento ele busca apoiar o produtor nesse momento em que a cafeicultura passa por grandes dificuldades por conta da baixa bienalidade, além da seca, das geadas e também do alto custo de produção que afetam a cultura. Agora, Fabiano, nesse momento acontece um painel bastante interessante que fala sobre a redução do custo, como a redução do custo afeta a lavoura. Mas a programação é bastante extensa e deve se estender até às 18 horas. O Encof é organizado pelo grupo Conecta e esta edição marca o retorno presencial do evento. Para falar um pouco então sobre esse assunto, eu estou aqui com a diretora executiva do Grupo Conecta, Luciana Martins. Muito boa tarde, Luciana. Como que é para vocês então esse retorno, presencial do Encof? Boa tarde, Gustavo. Para nós é um prazer assim poder estar retornando, tomando todas as medidas, todos os cuidados, mas retornar ao presencial para nós é assim, eu te digo que foi uma emoção subir aquele palco e ver essa plenária toda cheia aqui, e trazer tantas palestras interessantes para o público. Então, para nós está sendo um prazer, depois de quase 2 anos, a gente retomar os nossos eventos presenciais e falando de café. Exatamente. O que está sendo abordado aqui hoje? Dá uma explanação, então, para o pessoal que está acompanhando a gente. Hoje nós já tivemos cenários e tendências com a Stonex, mostrando aí como que vai o mercado global de café, como que nós estamos com as nossas commodities, qual que é a perspectiva para os preços, para a safra, Gustavo. Então, hoje a gente teve um panorama, nós falamos um pouco sobre irrigação, a gente vem aí de alguns riscos climáticos eminentes, então a gente está se antecipando a isso. E agora nós estamos no palco com a Cocapec, com a Cochupé e com a Expocacer, falando sobre as perspectivas para as cooperativas e para os cooperados. Legal. E à tarde, o que a gente vai ter aqui? Isso, à tarde a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura 5.0, nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, inovação, vai trazer bastante case de grandes agricultores. Então nós temos aí uma programação bem extensa, viu, Gustavo? O pessoal não está querendo ir embora, não. Diz que o local é muito bonito aqui em Uberlândia, então o pessoal está muito satisfeito com o evento. Realmente, é muito bonito mesmo. Depois a gente vai mostrar algumas imagens. Agora, Luciana, qual que é a expectativa de público nesses 2 dias? Quem está participando aqui? Isso. Nós estamos nesse ano no formato híbrido. Então, são 400 pessoas, presencialmente, que é o nosso limite para a retomada. E nós estamos também virtualmente com a plataforma. Então, a gente está nesse formato. Então, nós estamos com essa expectativa, já estamos com esse número aqui, atualmente de manhã, já atingimos essa marca. E nós temos como expectativa retornar aí 100% presencial para o próximo ano. Diversos estados participam aqui hoje, 7 estados, Gustavo, 7 estados produtores estão com a gente aqui dentro do Encof hoje. Legal, agora eu queria que você fizesse um balanço para encerrar do momento da cafeicultura no Brasil. Isso, nós estamos numa média histórica, de preço de saca. Então, assim, só que eu digo que o produtor de café, ele tem que ter o coração muito bom, Gustavo. Porque a gente está com um valor muito bom, mas também um custo muito alto para a produção.
Então, mas de uma certa forma bastante equilibrado. Nós temos uma expectativa muito boa para o café para o próximo ano. Nós tivemos um problema muito grave que você citou no início da reportagem, né, com geada. Estava conversando agora há pouco com alguns produtores, eles falaram que perderam aí 30%, 40% da produção. Então isso realmente impacta, né? Mas nós sabemos que produtor de café, Gustavo, é resiliente por natureza. Ele está preparado para isso, né? Luciane, quais são as alternativas então para esse produtor para driblar todas essas dificuldades? Isso. Eu acredito que ele tem que ter um bom planejamento, né? Nós tivemos uma palestra agora há pouco, o Saulo, que é o diretor da Cocapec, falando sobre isso. O que vai nortear um produtor de café é realmente se ele sabe planejar, se ele não sabe planejar e se preparar para um cenário adverso. Então, não é imaginar que a gente vai enfrentar sempre um cenário positivo, mas estar preparado para o cenário que vai se apresentar em 2022. Agora, rapidamente, para encerrar, eu sei que tem outros eventos aí planejados ao longo do ano, né? Isso, esse starta nossos eventos presenciais, mas nós temos o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que acontece agora em novembro, dia 16 e 17, em Campinas, com todas as cooperativas do Brasil, e Top Farmers, dia 1 e 2 de dezembro, também em Campinas, encerra 2021 com chave de ouro. Tá certo, Luciana, obrigado pela sua participação, bom evento para você. Lembrando que o Canal do Boi é a mídia oficial e a nossa equipe está aqui acompanhando tudo de perto e traz todos os detalhes aqui na nossa programação. É com você, Fabiano. Obrigado, Gustavo. Daqui a pouco mais informações desse grande evento do café. E os sistemas produtivos de integração têm se elevado, aumentado o número de propriedades rurais que estão fazendo uso dessa técnica para garantir melhores resultados no estado de Mato Grosso. É claro que a integração lavoura-pecuária-floresta é um dos elementos que faz com que esses resultados apareçam. É o que nós vamos ver na reportagem de Valdir Pacheco. A Fazenda Platina, localizada em Santa Carme, no norte de Mato Grosso, é uma referência em produção com foco na sustentabilidade. Há mais de uma década, vem trabalhando com sistemas integrados de produção agropecuária, como a integração lavoura e pecuária, ou seja, produzir mais carne e mais grãos o ano inteiro na mesma área. A fazenda agora deu um passo importante pensando no bem-estar animal. Implantou o componente florestal no sistema com a espécie eucalipto. E de um tempo para cá, com a entrada da agricultura em alta escala na fazenda, tamanho de máquina aumentando, a gente se viu, foi necessário que a gente retirasse algumas árvores que tinha no meio dos talhões, para facilitar a mecanização. E com isso a gente viu que a gente tirou uma parte do bem-estar animal dos animais, porque a gente já supriu a parte nutricional, com a LP tendo uma pastagem de alta qualidade, a parte sanitária, que a gente já tem um calendário, e aonde a gente pode melhorar agora é mecanizando a sombra para os animais, devolvendo a sombra para o sistema. Por isso que esse sistema ele funciona muito bem em área de ILPF, porque ele não inviabiliza a agricultura, a gente continua plantando e mecanizando a área da mesma maneira como se elas não estivessem aqui, já que a perca de área é praticamente nula, e a gente consegue colocar o componente florestal trazendo para os animais o bem-estar animal, que seria a sombra, e também no futuro, aí, caso demanda de mercado que está aparecendo, e caso tenha necessidade, a fazenda também produzir biomassa para a indústria de etanol, ou para secador próprio, ou secador de terceiros, e a gente conseguir ter uma variação maior de fontes de renda na propriedade. Neste talhão, foi só um projeto piloto, e o produtor adotou renque de uma linha para evitar sombreamento na pastagem e na lavoura. Dá para ver que esse espaçamento ele não obstrui a passagem de luz, então não inviabiliza a agricultura. No primeiro ano a gente fez soja e pastagem esperando o eucalipto crescer, por causa da utilização de herbicida, né? A gente não podia entrar com herbicida não seletivo. No segundo ano a gente já fez soja e milho aqui. Não pode, aí agora que vai ser o terceiro ano, a gente está com soja na área, a gente vai fazer um mix forrageiro e aí sim fazer a entrada do gado. No terceiro ciclo, então, a gente está fazendo a entrada do gado. Esperando o eucalipto tomar forma, né? Então ele já está com uma estatura, um bom porte, uma boa estrutura. E vai viabilizar agora, então, no mês de fevereiro, março, a gente não vai precisar plantar milho aqui, pode trazer o gado aqui para dentro. Então seria uma área que a gente pode oferecer uma alternativa a mais de bem-estar para o animal. Além de uma pastagem, uma forragem de alta qualidade, a gente ter acesso à sombra também.
Muitos produtores adotam o sistema de cultivo de soja com sucessão de milho safrinha. Na prática, a sucessão da soja e milho não é um sistema ruim, mas o problema é o surgimento de doenças. Não se faz a quebra de ciclo de pragas e doenças quando tem uma cultura o ano todo no mesmo ambiente. E uma das formas de quebrar isso é fazer a rotação de cultura, inclusive associando a agricultura com a pecuária. E a gente consegue fazer uma variação de plantas dentro do sistema, fazer uma rotação de cultura de verdade. Igual que é o caso que a gente vai fazer do mix forrageiro, colocando 5 plantas no pós-soja. E todas essas sendo palatáveis para o gado, fixando nitrogênio, quebrando ciclos de pragas e doenças, supressão de plantas daninhas e de pragas. Porque nas áreas que a gente trabalha com ILP sem a entrada do milho, a gente percebe que quando a soja volta, a nossa entrada para controle de pragas, principalmente de lagartas, ela é um pouco menor. Porque a gente não tem o hospedeiro aqui na área, que seria o milho, né? Em áreas de milho a gente tem que fazer uma entrada um pouco antes também. E além do benefício da planta daninha, né? Tendo essa palhada cobrindo, a gente consegue suprimir várias espécies aí que são danosas à cultura da soja. Esse ano a gente vai usar aqui, além da Braquiária rusizensis do milheto, a gente vai inserir o trigo morisco, o nabo forrageiro e o feijão guandu anão. Todos eles visando aumento de matéria orgânica e aumento de variação de forragem para o gado, fixação de nitrogênio e descompactação de solo. De Santa Carme, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. No final da tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou que a colheita da soja nos Estados Unidos atingia 73%. É o que você confere comigo agora na tela, no comparativo com a média dos últimos 5 anos e também o que nós tínhamos no ano passado. Média dos últimos 5 anos chegando a 70%. Ano passado, na data do dia 24 de outubro, 82%, e até o dia 24 de outubro deste ano, domingo passado, estava em 73%, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, em relatório divulgado nesta segunda-feira. Destaco também informações a respeito de vendas avulsas. Nesta terça-feira, o departamento trouxe um levantamento que mostrou vendas de 324.700 toneladas de soja norte-americana para o México e a China. Falando agora a respeito de soja, mas mais ligada à comercialização brasileira, ao dólar, também a influência dos óleos vegetais e o que aconteceu principalmente nesta segunda-feira lá na Ásia. Eu converso agora ao vivo com Vlamir Brandalize, que fala a respeito destes temas. Brandalize, obrigado por estar conosco mais uma vez, sempre um prazer tê-lo por aqui. E antes de falar aqui de Brasil, de dólar alto, de como que isso está influenciando a comercialização, essa questão dos óleos vegetais, Brandalize, que já tem tido um apontamento há algum tempo que nós temos aí um déficit na relação de oferta e demanda e temos visto regularmente algumas altas vindas principalmente da Ásia. Como que isso tem ocorrido e impactado os negócios nos Estados Unidos e aqui no Brasil também? Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, boa tarde a todos. Olha, essa questão do óleo é um fator positivo aí para a soja, né? Porque a crise do óleo ela já vem desde 2018, 19, que teve furacões lá que pegaram as plantações da palma lá na Malásia, na Indonésia. Então há uma oferta menor de óleo de palma, que é o óleo mais consumido do mundo, em função de grandes perdas das plantações. Há uma demanda maior de óleo na China em função da pouca disponibilidade de banha de porco, em função da queda da produção de suínos. E agora é a época da demanda crescente, né? Porque está chegando o inverno no hemisfério norte, há uma crise, uma falta de óleos vegetais aí também na Índia, que é um grande importador de óleos, os indianos consomem muito óleo, e com isso vamos seguindo com o óleo forte e ajudando a soja. Isso dá uma demanda maior de óleo nos Estados Unidos, está tendo uma demanda boa de óleo também no mercado brasileiro, e o óleo vai mantendo aí cotações recordes, né? As cotações do óleo esse ano são recordes históricas, hein? Então isso ajuda bastante o grão, né?
nessa situação atual e apoiado pelo dólar aqui no Brasil, né? Então, dois fatores importantes aí, mas a demanda de óleo está maior que a produção e vai continuar. Nós vamos aí ter 2, 3 anos pela frente, ou mais, talvez, para conseguir recuperar, né? Porque todos os óleos estão muito procurados e o óleo de palma ele demora aí 8, 10 anos para começar a produzir depois de replantar essas áreas que sofreram lá na Malásia e na Indonésia. Trazendo aqui um pouco mais para o Brasil, o mundo inteiro tem visto a moeda norte-americana, o dólar em alta. Esse é um fator internacional. Aqui no Brasil ele sobe um pouco mais por questões domésticas. Aí eu vou te perguntar o seguinte, como é que está a comercialização antecipada de soja aqui do sojicultor brasileiro, tendo também como base esse dólar bem mais forte em território nacional? Olha, mesmo com o dólar forte, esse ano ela está mais lenta aí que nos anos anteriores, porque normalmente estaria aí já perto de 50%, né? Então a média é 45% a 50% nesse momento, e hoje no Brasil nós temos aí na faixa de uns 30% ou um pouco abaixo, sendo que quem está na frente é o Mato Grosso, tradicionalmente é o que planta mais cedo e que negocia antes, né, a safra, com mais ou menos 45%, mas o próprio Mato Grosso, o normal seria estar acima de 50% nesse momento, justamente porque o produtor ainda está com aquela memória, né, Fabiano, de que o ano passado vendeu a 80, 90 e quando chegou na colheita estava 150, 160, 170. E ele está com essa memória. E como esse último ano foi um ano que capitalizou mais os produtores, as cotações foram as melhores históricas, então, a necessidade de venda do produtor também foi menor. Isso também acaba ajudando a segurar o ritmo dos negócios, mas estamos bem atrasados na comercialização. O ideal seria o produtor ir aproveitando, né? Porque essa fase de dólar em alta ninguém garante que vai continuar até o ano que vem. E certamente depois de definida a safra americana e colhida e plantada brasileira, há uma grande chance do mercado se acomodar. Então, os produtores têm vendido nos momentos que dá uns picos, mas está muito atrasado em relação à média, né? Tá certo, Brandalize, para encerrar nossa entrevista, você falou a respeito da questão do câmbio, né, e também o mercado dando uma segurada. Nós vimos nesses últimos dias, né, o primeiro milho meio que dando um start em relação às exportações e uma comercialização, isso com o dólar vindo naquele pique bem mais elevado, e depois o dólar vindo ainda em patamares altos, mas mais baixo agora, e dando uma segurada também na comercialização de milho. Como é que tem funcionado essa relação com os grãos, mas principalmente com o cereal, Brandalize? Olha, Fabiano, ainda tá indicando aí que a exportação brasileira de milho esse ano vai ficar aí no máximo as 18 milhões de toneladas, bem abaixo do que era esperado, que era projetado. Então está sobrando milho no mercado doméstico, mesmo com as grandes quebras que nós tivemos da safrinha, 30 milhões que foram perdidos da safrinha brasileira, mais 7, 8 milhões que foi perdido da safra de verão pela seca, nós estamos aí com a exportação muito frágil, muito fraca perante a média dos últimos anos. Isso acabou deixando muito milho no mercado interno. O ideal seria mais negócio na exportação, porque deixaria o mercado mais enxuto. Já vamos ter uma safra aí sendo colhida a partir de janeiro, e é uma safra boa, é uma safra com área maior, o clima está favorável, e o produtor tinha que estar aproveitando, fazer esses fechamentos, porque quando entrar a safra de verão, a tendência do mercado é ser um pouco menor. E os níveis atuais dos portos aí, perto de 260 dólares por tonelada, eles são bons, os números são historicamente altos, e o produtor, nos momentos que o dólar dá esses picos de alta, ele poderia estar aproveitando. Então, nós tivemos negócio na semana passada, aí, né, no momento que o dólar deu aquela nova altinha, que ele teve aquele arranque da semana passada, então tivemos mais alguns negócios, o volume de embarque de milho a semana passada melhorou, mas ainda estamos muito abaixo do que seria o ideal aí para não deixar muito estoque de passagem, né? Porque o que sobrar no final do ano, na virada do ano, vai dar de impacto aí na chegada da nova safra, e isso acaba trazendo uma pressão negativa. Mas é provável que no janeiro, fevereiro em diante, o Brasil volte a participar maior, em ritmo mais forte na exportação,
E as cotações são boas, né? As cotações nessa faixa de 250 a 270 dólares por tonelada, que é o que indica que deve trabalhar 2022, para a exportação da safra de verão e da safrinha, são números muito interessantes aí para o produtor. E nesse câmbio que está hoje aí, acima de 5,50, aí é muito rentável aí, tanto safra de verão como safrinha, né, Fabiano? O milho está numa situação muito privilegiada, né? Certo, Brandalize, obrigado pela participação. Um grande abraço a você, boa semana. Um abraço, Fabiano, um abraço a todos aí, uma boa safra aí para quem está na roça plantando, né? Tem que aproveitar. Vamos para um grande ano, hein, Fabiano? Um grande ano, se Deus quiser. Obrigado, Vladimir Brandalize, sempre participando aqui conosco no canal do Boi. Vou encerrando esse bloco, trazendo agora a soja em Chicago. Soja hoje devolvia parte da alta de ontem. A queda está em torno de 0,20%. Novembro vem a 12 dólares 34 centes mais 4 bushel. Janeiro, 12 dólares 44 centes o bushel. Março, 12 dólares 53 centes mais 4 bushel. E maio, 12 dólares 62 centes por bushel. Quedas aí entre 0,20% até 0,24% no dia de hoje, devolve parte das altas. Dólar comercial, vamos acompanhar agora como é que vem a moeda norte-americana, a R$ 5,57 mais 6, alta de 0,36%. Vamos dar uma olhada agora como é que está a soja nos portos brasileiros. De acordo com a Grãos, recua quando comparado aos números de segunda-feira. R$ 170 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá para entrega em novembro, de acordo com a Grãos. E a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, previsão do tempo aqui no Agricultura BR e mais informações a respeito do grande encontro que nós estamos tendo em Uberlândia e sobre café. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Vamos falar agora de previsão do tempo e essa previsão nos traz tempo firme para o sul do Brasil. Quem fala sobre o assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A semana começou com leve redução das chuvas em vários pontos do país e hoje esse cenário ainda predomina, viu? O tempo firme continua no sul do país, a exceção fica para o norte do Paraná, que volta aí ter alguns episódios de chuva fraca e isolada. E claro que esse tempo mais firme, Fabiano, favorece o avanço das atividades em campo, né? De acordo com dados da Emater, apenas 9% do trigo foi colhido aí no Rio Grande do Sul. O excesso de chuva atrapalhou a atividade nos últimos dias e o plantio da soja está praticamente parado. Mas agora, com esse tempo mais firme, as atividades já podem ser retomadas. Mas atenção, produtores, a previsão é de que as próximas chuvas volumosas no estado gaúcho retornem aí no dia 2 de novembro. No sudeste do país, Fabiano, o clima vai continuar instável em todas as áreas. Aí no interior de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, o dia começa com tempo firme e aberturas de sol e a chuva ocorre entre os períodos da tarde e também da noite. Nas demais áreas do estado paulista, também no Rio de Janeiro, sul de Minas e centro-sul do Espírito Santo, o tempo fica encoberto com chuva que pode ocorrer a qualquer momento. Na região centro-oeste, as pancadas de chuva são generalizadas hoje e ainda tem condição para temporais pontuais. E apenas aqui no extremo sul de Mato Grosso do Sul, o tempo fica um pouco mais firme. Agora, no Nordeste brasileiro, a última semana foi marcada pelas chuvas constantes, mas agora as áreas de tempo firme ganham cada vez mais espaço. A previsão é de que na próxima semana, entre os dias 1º e 7 de novembro, a chuva mais intensa vai migrar para o Nordeste e partes aí do Sudeste, com acumulados elevados sobre Minas Gerais, Piauí, também Bahia e Tocantins. Fabiano, essa foi a previsão de hoje, mas durante a programação eu volto com mais detalhes do tempo. Tá certo, Renato, obrigado pela participação. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco nós temos informações ao vivo desse grande encontro das cooperativas de café, mercado sendo discutido, você acompanha ao vivo no canal do Boi. Eu vou para o intervalo de novo e volto já. E vamos voltar a Uberlândia, onde ocorre um importante encontro de cooperativas do café aqui do Brasil. E eu vou conversar mais uma vez com Gustavo D'Angelo, que traz mais destaques desse importante evento. D'Angelo, seja bem-vindo novamente.
Olá, Fabiano, obrigado. Boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo que acompanha o Agricultura BR. A gente volta aqui direto do Palácio de Cristal, em Uberlândia, onde acontece o Encof 2021, um evento aí nacional que reúne toda a cadeia produtiva cafeeira do Brasil, né? E diversos temas são abordados aqui. A gente sabe que a cafeicultura passa por um problema bastante grave nesse ano, né? Por conta aí de grandes dificuldades, né? Entre elas a baixa bienalidade, também foi afetada pela seca, pelas geadas e o alto custo de produção, em especial dos insumos. Para falar um pouco, então, sobre essa última questão, eu vou conversar com a Marcela Barbosa, Borges, aliás, que é gerente de marketing da FMC, que é uma multinacional do setor de agroquímicos e biológicos. Marcela, muito boa tarde para você. Essa alta no custos dos insumos, né, em especial dos fertilizantes e agroquímicos, como que o produtor tem enfrentado essas altas? Oi, Gustavo, boa tarde a todos. Esse ano, particularmente, a gente tem enfrentado uma dificuldade de disponibilidade de alguns suprimentos na área de insumos agrícolas, né? Sejam fertilizantes ou alguns ativos químicos. Isso acaba que, além da disponibilidade, tem-se ainda uma dificuldade logística para trazer o Brasil. E então, por isso que se tem visto um aumento nos custos de alguns desses elementos, como insumos fertilizantes e até algumas moléculas de ativos químicos. O produtor, ele tem a possibilidade, por exemplo, na área de manejo químico de plantas daninhas, ele pode trabalhar com insumos como outras moléculas, né, para otimizar o manejo de plantas daninhas, evitar a mato-competição. Hoje temos outras opções que ele pode utilizar, assim como o manejo mais conservacionista, com manejo cultural, o manejo mecânico das plantas daninhas, que foram os herbicidas, as moléculas mais afetadas pela questão de suprimento esse ano, né? Com relação ao custo em si, isso está muito ligado à disponibilidade de alguns desses ativos, assim como dos fertilizantes, que é o que a gente tem visto na cadeia de produção. Tá? E esses insumos, eles são fundamentais, né, para a produção, né? Sim, hoje o produtor, ele precisa investir para ter uma boa produção. Nós estamos vendo a commodity, né, o café valorizado, isso em virtude de várias razões, por conta da própria seca, geada que você comentou, que influencia o mercado, a questão da produção, que querendo ou não foi afetado por esses eventos climáticos, assim como a baixa de estoques mundiais, mas a alta do café faz com que a relação de troca ainda seja positiva. Então é importante agora o produtor fazer uma boa gestão de custo para assegurar o seu suprimento de insumos agrícolas, assim, principalmente os ativos químicos, né, para o seu manejo, químicos e biológicos, né, cabe a ressalva aqui, para assegurar o seu manejo ao longo dessa safra e fazer com que as lavouras sejam bem produzidas para a próxima safra também, que elas se formem melhor agora após esse período de seca, né? Todas essas altas, então, elas não devem afetar essa próxima safra? As altas em si, elas afetam, mas é importante o produtor fazer uma análise da sua rentabilidade com base nos preços que a commodity está valorizando agora, né? A gente tem, claro que muitos cafeicultores fecharam contratos lá atrás e precisam saldar esses contratos, mas aí sim cabe o investimento para assegurar uma boa produção esse ano e assim conseguir trabalhar com patamares de preços de café participando do mercado nessa alta que nós estamos vivendo agora. Tá? E assim ele consegue também assegurar o custo de produção para essa safra e para a próxima. É importante levar em consideração que, apesar do custo ter aumentado de alguns insumos, o café também teve uma alta, né? E a relação de troca deve ser levada em consideração nesse ponto. E uma vez que o produtor faça um bom manejo, ele vai otimizar a sua produtividade da sua lavoura. Né? Isso é fundamental agora, em um ano em que as lavouras passaram por um estresse significativo pelo período longo de seca que nós tivemos e algumas afetadas pela geada.
Mas otimizar a produção, melhorar a produtividade é importante para assegurar uma boa produção e participar desse momento de alta do café também, entendeu? Tá certo, Marcela Borges, ela que é gerente de marketing da FMC, uma multinacional aí do setor de agroquímicos e biológicos. Agradeço mais uma vez a sua participação. Fabiano, é isso então. A gente volta na próxima edição do Agricultura BR com outras informações aqui direto do Encof 2021. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Gustavo. Um grande abraço a você. Bom trabalho a toda a equipe do Canal do Boi aí em Uberlândia. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais.